Olá! Hoje eu vou te presentear com 7 condições para você aperfeiçoar a alfabetização em casa. Você pai, mãe, que está aí preocupado com o seu filho que ainda não está lendo e escrevendo e está lá no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, ou ainda a criança que está na educação infantil, mas nem está se interessando por ler e escrever. Então, algumas condições são necessárias para esse aprendizado ocorrer assertivamente. Eu preciso que você entenda essas condições para a gente realmente trabalhar para que esse significado, esse final aconteça. A primeira condição que eu trago aqui, para a gente pensar, condição biológica, é a saúde da criança. Como está a criança? Não adianta eu pegar a criança que está doente, gripadinha, que não está muito bem e querer que ela fique muito atenta, porque a atenção dela diminui e a produção vai também reduzir. Vamos observar a disposição física da criança e pegar no melhor horário do dia para fazer aquelas atividades gostosas que você aprendeu a fazer aqui no nosso canal. Então vamos fazer a atividade num horário que ela acabou de acordar, está disposta, brincando, ou não é a hora que ela acordou que ela está mais disposta, é depois, mais no final da tarde. Escolha o horário que ela está com essa disposição e com vontade mesmo de fazer as coisas. Outro fator biológico muito importante de vocês ficarem atentos, na fala da criança, a oralidade dela, como ela está se expressando. Se ela tem muita dificuldade ainda de se expressar, ela também terá dificuldade de ler, de escrever. Precisa que ela aprimore esta fala. Então, nessa primeira condição, você já vai fazer algumas atividades específicas para a fala, se é o caso de necessidade. Antes de irmos para a alfabetização um pouco mais sistematizada, vamos pensar em desenvolver essa fala? Aí nós vamos brincar com as dicas de trava-língua, poesia, ler, muita leitura, muitos livros, muito gostoso que ela tenha momentos de se expressar oralmente. Essa fala tem que ficar organizada, tem que ser mais expressiva e o pensamento fluindo bem, tá? Então, condições biológicas para a alfabetização. Tudo certo? Vamos para a segunda condição. A dica é condições sociais. Vamos alfabetizar pensando, mudando nossa postura para enxergar que uma condição dentro de casa é um ambiente propício para a alfabetização. Seja um ambiente propício para a alfabetização, independente de condição financeira, econômica. Nós estamos falando de ambiente onde a criança está vivendo. Onde ela estiver na sua casa, seja um ambiente propício, que tenha facilidades para ser aproveitado para a alfabetização. Vou te explicar como isso funciona. Vamos anotar, registrar aqui o que seria esse social. O ambiente alfabetizador, ele ocorre quando você proporciona facilidade de acesso a papéis, por exemplo, papéis soltos para ela escrever. Você não precisa deixar um caderno específico para fazer tarefa de casa. Aliás, tarefa de casa, esse nome, você nem use. Sabe por quê? Se ela acha chato, cansativo, ela vai se negar a fazer. Então, use o termo assim, vamos brincar de escrever, vamos brincar com uma atividade agora de um jogo, enfim, a atividade que você planejou, que a gente vai estar trabalhando junto, você vai usar disso de uma forma normal, do dia a dia, como você faz outras coisas na sua casa. Ah, tá, vamos guardar os brinquedos? Vamos guardar os brinquedos. Ah, vamos escrever? Vamos escrever. Vamos ler? Vamos ler. Vamos contar um livro de história? Vamos contar um livro de história. E assim por diante. Então, os papéis têm que estar à vontade da criança. Se você também vai fazer atividade de escrita com ela,
procure evitar pegar o caderno da escola. Aquele caderninho que já tem atividades, às vezes, do livro didático, de atividades mesmo propícias lá da escola. Agora não, a atividade que nós vamos propor sempre serão atividades muito lúdicas. E o espaço onde a criança irá registrar pode ser um caderno com linha, pode ser um caderno, uma folha em branco, pode ser bloquinhos de anotação que você ganhou lá de uma loja, de um comércio que você foi. O importante é o quê? Que o ambiente esteja com fácil acesso a papéis e a canetas, lápis de diferentes cores. Pega lá umas canetinhas, coloca num copo na cozinha, deixa ali em cima do armário. Sempre ela terá acesso à caneta. Isso incentiva ao uso da caneta, a escrita. Às vezes você quer cuidar bem da casa e esconde esse material. Isso aqui em fase de alfabetização é rico, riquíssimo demais. Principalmente esse instrumento, o lápis. O lápis, ele proporciona que a criança apague, então deixa junto uma borracha. Quando ela está em fase de aprendizagem da escrita, muitas vezes ela irá escrever, talvez errar, e vai querer apagar, tá? Então, o lápis e borracha é o ideal de você deixar sempre à mão. Incentive isso, isso é um ambiente alfabetizador. Papéis, lápis à vontade, canetas. Outra coisa, aproveitar o ambiente, o social, não é só a sua casa. Você vai para a igreja, você vai lá para uma cerimônia de aniversário, na casa de alguém, lá no clube, aonde você for, essa condição é para aumentar a sua visão, você pai, mãe, e observar que todo momento, aonde você estiver, pode ter alguma coisa escrita. E é esse momento que você vai chamar a atenção do seu filho. Você vai dizer, olha lá o que está escrito. Então você vê placa na rua, você encontra com escritos em diversos locais, tá certo? Esse é o ambiente que você aproveita a seu benefício, com o seu objetivo. Tá ok? Vamos para a próxima dica. A dica é postura de alerta. É uma dica que vai fazer você pensar qual a sua postura diante da criança. Você se tornar um observador constante do aprendizado do seu filho. Por que isso? Isso pode parecer um pouco estressante para você, mas se você colocar assim como uma meta, como uma missão pessoal, estar atento às perguntas que a criança irá trazer, você terá sempre uma posição de observador alerta. Porque a criança vai perguntar em qualquer momento, o que está escrito aqui? Por exemplo, você está lá na cozinha, mexendo em algumas coisas, tem um pacote em cima da sua mesa. E o que está escrito aqui? Ah, farinha. Nossa! A criança começa a descobrir palavras dentro do contexto familiar que servirão muito para ela entender e aprender o que vai fazer. Por isso fica esse alerta. Torna-se um observador. Por exemplo, aqui mais uma dica. Uma embalagem lá, um álcool, né? Aí a criança está lá passando o dedinho e você, já que você se tornou um observador, você olha que ela está ali passando um dedinho. O que você faz? Chega perto dela, tá? E já pergunta, o que você está vendo aí? Ah, você viu essa letrinha? Que letra é essa? Você conhece essa? Essa letra é a letra do seu nome. Qual mais? Que palavra mais tem aqui a letra do seu nome? Vamos procurar? Percebeu que você só fez a intervenção porque você está numa postura de observador? Precisa se tornar um observador. E aí você intervém. Essa postura de alerta é que provoca você intervir constantemente. Ok, vamos para a próxima dica. Vou dar um exemplo bem bacana aqui, que é comum acontecer na casa que tem criança. Peguei um produto aqui, não é propaganda de marca não, mas aqui está escrito bem claro o nome da marca, Caboclo. Começa com um C e com um A. E você viu que a criança pegou do armário essa embalagem e está lá com o dedinho. Passando, dando
tentando ler, olhando a imagem. E se você se tornou um observador, o que você vai fazer? Você pode intervir nessa hora e chamar a atenção dela. Olha que legal, o que você está vendo aí? Você achou a letrinha do seu nome? Ou é a letrinha do nome do papai? Olha que bacana, essa daqui é a letra que começa o nome do nosso cachorro. Associa o que ela está fazendo a algo que você sabe que você já está trabalhando com ela. E assim ela vai pegando outros produtos, vendo outras letras. Tudo que vem na mão, assaltou seu armário lá, pronto, é a hora que você aproveitou o seu start ali de ser observador e aproveita para a alfabetização. Isso deve acontecer sempre. Aí sim, você já está associando as condições de ambiente alfabetizador, de condição para estimular a criança a ler cada vez melhor e decodificando essas letrinhas aqui. Essas condições que eu estou trazendo para a aprendizagem, para alfabetizar em casa, são condições básicas para você refletir se você já não faz todas elas. Eu acho importante você prestar atenção de se auto-observar. O que eu estou trazendo como condições para serem observadas na criança, mas também em você adulto que está aí querendo educar, querendo ensinar algumas condições que às vezes a gente não se percebe fazer. A dica agora é material de apoio. Vamos falar desta dica porque material de apoio nem sempre é o material de uso escolar. Vamos ver o que pode ser material de apoio. O material que usamos em casa para alfabetizar tem que ser do convívio da criança. Se ela tem muito gosto pelo material escolar, que ela traga para casa uma cartilha ou livro didático que a escola utiliza e ela tem obrigações para fazer ali, é uma situação peculiar de escola. Você, com o nosso foco de trabalhar com muita brincadeira, com o prazer de aprender, eu preciso aproveitar coisas que o letramento, a noção de letramento me propicia. O que é letramento? É a condição social que a criança se encontra de praticar, perceber que o mundo é letrado, que o mundo tem muita comunicação por escrito, que esses símbolos chamados letras estão por toda parte. Isso é uma condição de letramento. Então, material de apoio tem que ser uma condição viva, uma condição que ela conheça sempre. Nós falávamos anteriormente dessa postura de observador, de quando a criança está pegando, por exemplo, em embalagens. Embalagens serve de material de apoio. Eu posso guardar embalagens vazias, fazer uma sacolinha ali, recortar ali as palavras que estão em destaque, com letras maiores, com letras de forma no início da alfabetização ou num processo mais avançado, eu já pego as letras em outros formatos, letras mais decoradas. Esse é o material vivo que eu chamo de material de apoio. Uso também de revistas que chegam na minha casa, aqueles folhetos de propaganda. Se você assina qualquer revista, ou hoje em dia está muito difícil as pessoas assinarem revistas, mas chega na nossa casa, você tem acesso a algum material escrito e com imagens, você guarde e utilize disso. Pode recortar, se for uma revista mais velha, que você possa recortar, né? Esses folhetos de propaganda são muito úteis. Enfim, esse material, livros de história, livros infantis, são o material de apoio mais rico que você pode utilizar. É o material que vai enriquecer o trabalho de alfabetização em casa. É um material que vai trazer vida. Você sabe que a criança conhece, você sabe que ela sabe ler aquela imagem, certo? Não vamos deixar então esse momento de alfabetizar em casa um momento repetição da escola. Um momento onde eu trago a atividade da escola e eu vou ter que cumprir aquilo que muitas vezes nem você aguenta fazer,
você acaba se queixando porque você não está sabendo exatamente o que o professor pediu ali naquele exercício, tá certo? Então, crie você o seu material de apoio para alfabetizar em casa. E aí, se você estiver gostando das nossas dicas, das condições que eu estou trazendo aqui para você refletir, aproveite e se inscreve aí se você não se inscreveu ainda no meu canal. Ajuda a gente a compartilhar. E outra dica, tem um link aí abaixo. Se você se interessar, você clica nele e aí você me manda seu e-mail que eu mandarei todo o material que eu estou produzindo. Está saindo até um livro digital, agora um e-book, que você vai gostar. Dá muitas dicas para você atuar aí dentro da sua casa, tá certo? Vamos então para a nossa próxima dica, é afetivas, as condições afetivas para a aprendizagem. Olha que importante, quando a gente está se dispondo a estudar com a criança, você não é professor, você não tem às vezes a formação de professor, você é um pai que ama muito ou uma mãe que ama muito e quer que ela aprenda. Você está vendo que está sendo necessária a sua intervenção. Já falamos da intervenção aqui na condição social. Olha a importância de você, essa condição que eu trago aqui afetiva é muito mais para você adulto do que para a criança. Sabe aquele momento que a criança já está se descabelando, não quer mais fazer ou está errando e você não consegue, aí você fala, ai, desisto. Para, nesse momento, para e se controla, porque o seu descontrole, a sua ansiedade afeta a aprendizagem da criança. É muito importante que se você cansou, dá uma pausa, levante, vamos brincar de outra coisa? Deixa para depois, tá certo? Deixa para depois, vamos mudar a brincadeira, mas esse autocontrole exige de você paciência, a persistência de saber que alfabetizar é um processo. A alfabetização é um processo que vai um pouquinho por dia. São doses, dia após dia, mas ela acontece lindamente. E quando a criança está querendo e se interessa, você vai se motivar com a alegria dela de aprender, porque você verá resultado. Tenho certeza, a cada atividade proposta, você vai observar o avanço no pensamento da criança sobre a escrita. Esses dias eu recebi um vídeo muito lindo, a criança estava lendo assim, cada letra ela lia como se fosse uma sílaba. Aí, por exemplo, a palavra croquete, ela lia no croquete, C-R-O, e o resto sobrava. Aí ela evoluiu no pensamento, ela viu que aquilo que estava sobrando de letras naquela palavrinha era para ser lido. Mas ela já tinha saciado a leitura com 3 letras, como que ela ia ler o resto? Esse conflito, essa observação que ela faz nessa hora que ela está lendo, é o que a gente está falando, que precisa proporcionar oportunidade para ela. E aí você não vai brigar, você vai falar, não, você leu aí tudo aqui nesse pedacinho, não, olha, croquete, e mostrar a palavra inteira, ou perder a paciência. Não, você vai enxergar que é um processo e que esse momento é um crescimento na observação da escrita dela. De novo, paciência, persistência, insistir, porque esse avanço intelectual vai acontecendo gradativamente. E repetição. Repetir as atividades num outro momento. Não deixe a sua ansiedade atrapalhar a aprendizagem da criança. Se você está ansioso e querendo que ela faça tudo num momento só, não adianta. Então, resista. Esse momento de condições afetivas é mais comportamental para você do que para a criança. Cuidado com chantagem. Chantagem emocional agora não cabe. Atrapalha a aprendizagem. Você falar, enquanto você não fizer isso, não vou te dar o celular na mão. Tanto que eles gostam do celular, né? Não, enquanto você não terminar tudo aqui, cuidado, condicionar um prazer maior, diminuindo o prazer de estudar. O prazer de estudar tem que ser maior.
Ele tem que sentir vontade disso. Aí você vai falar, mas Selma, ele não tem vontade, eu tenho que forçar. Como é que eu faço? Ele não tem vontade de nada. E eu afirmo, toda criança tem uma porta de aprendizagem. Você tem que descobrir onde está essa porta. E aí você vai me dizer, ai, mas eu não consigo, que porta é essa? Como isso? Essa porta de aprendizagem está no sentido, no significado, naquilo que a criança vai querer aprender. Ela vai demonstrar isso para você se você acatar essas condições que eu estou trazendo. Se você acatar ser uma pessoa observadora dos comentários da sua criança, observadora do comportamento, observadora do pensamento dela, você vai descobrir essa porta. Você vai achar onde está a chave para abrir e aproveitar essa oportunidade. E quando você descobre essa oportunidade, é maravilhoso. O mundo de descobertas fica do seu lado e do lado da criança também. Fica aí a dica, então, das condições afetivas e do autocontrole de quem ensina, para que o autocontrole de quem aprende também apareça de fato. Vamos para a próxima dica? A dica agora é condições motivacionais para a aprendizagem da alfabetização. Que condições que envolvem a motivação da criança? A criança tem que saber responder o para quê. Ela tem que saber o que a move. Motivacionais é o que move uma criança a querer aprender a ler e a escrever. Para que serve, afinal, a leitura e a escrita? Ela vai perguntar. Por que eu tenho que aprender isso, mãe? Aquelas crises, às vezes, de criança que não quer saber porque ela não está entendendo para que serve. É a função social da escrita que entra aí. Eu tenho que entender por que eu escrevo e por que eu leio para realmente fazer acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Você chega para a filha, para o filho e fala assim, você tem que aprender a ler e escrever e fazer essa tarefa para poder ser alguém na vida, fazer faculdade, para você ser um engenheiro, um advogado, olha eu, e dar o seu exemplo. Essa condição futurista, essa fala futurista, não resolve para a criança que está com dificuldade de aprender ali a ler e escrever, ou aquela que está em fase de aprendizagem. Porque esse futuro, agora, não interessa para ela. Ela não se projeta para um futuro quando ela tem lá seus 6 anos, 7 anos, nem que seja maior. Ela não se projeta desta forma. Você pode usar seu exemplo desde que você coloque o seu esforço em aprendizagem. Ela será até solidária a você. Você colocar que na escola também você tinha dificuldade de aprender. Alguns dias você não queria nem ir para a escola, mas você ia, porque você é esforçado, porque você acredita na escola. Aí você dá o seu exemplo pessoal para estimular. Mas melhor que isso é a dica que eu vou dar agora para você. Muito melhor é você motivar a criança com algo do interesse dela. Quer ver? Filho, senta aqui, vamos fazer uma lista de coleguinhas que você vai convidar para o seu aniversário? Olha aí, tudo mudou. Precisa escrever para memorizar os coleguinhas, todos eles que vêm no aniversário. Olha, filha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma lista dos jogos que a gente tem aqui em casa, qual nós vamos usar agora, ou vamos anotar os brinquedos, vamos emprestar um brinquedo para o coleguinha, vamos marcar o nome de quem que a gente emprestou, para quem a gente emprestou. Faça ela perceber para que serve a leitura escrita. Quando vai ler um livro com ela, segue o livro. Vai lendo e mostrando aonde está escrito, aponta com o dedo a imagem e aonde está escrito, aonde você está tirando aquele som que você está falando, para ela perceber a importância da leitura e da escrita, entender de fato para que ler e escrever, para que eu tenho que aprender isso.
Quando ela percebe o para quê, sente vontade e aí a aprendizagem pode ficar muito mais fácil. Outra dica, muda a senha do celular. Celular é uma coisa que as crianças adoram. Ensine a senha com letras e números ou crie uma senha com nomes, com o nome dela, para ela ser obrigada a digitar para você quando ela for usar o celular. Aí, mude a senha toda semana. Olha que necessidade boa. Ela tem que sentir necessidade de aprender aquela letra porque ela vai usar o celular. Crie condições onde você motiva a criança a sentir falta da leitura, da aprendizagem, dessa habilidade de ler e escrever. Ficou a dica? Certo? Vamos lá, para a próxima agora. Aproveitando, Selma, enquanto a gente grava aqui, nós estamos online. O pessoal está acompanhando seu canal aqui. Olha aí! Nós estamos gravando hoje para o YouTube. E eu estou aproveitando já para transmitir ao vivo essas dicas. Podemos seguir para a 7ª dica? Vamos lá para a próxima, que é muito legal, talvez a mais legal de todas. Aproveite e faça o convite aí para quem está me assistindo, então, que assista o vídeo completo, sairá semana que vem. Se inscreva no canal Selma Cravo e você verá todas as condições para a alfabetização em casa. Muito, muito bacana. Você é capaz, você pode. Agora a dica é condição de estratégias adequadas. Eu trouxe a palavra estratégias. Estratégia é um termo até utilizado em guerra, né? Porque é aquela luta de condição para ganhar, condição para avançar. Qual estratégia que eu vou fazer? Se eu vou para cá, se eu vou para lá. Estratégia de caminho, estratégia de instrumentos a serem utilizados. Aqui a palavra estratégia cabe bem, porque nós vamos usar com a criança para a alfabetização muitas variadas atividades, atividades que ela nem perceba que ela está estudando, que ela nem sinta que está uma coisa cansativa. Não vai ser cansativo. A estratégia que a gente indica, que eu tenho em vários vídeos do canal, se inscreve aí, você vai ver as dicas em vários vídeos sobre como fazer uma brincadeira bacana e que a criança aprenda ao mesmo tempo. Aí você alfabetiza também na matemática, alfabetização com o conceito de letramento, que é um conceito muito amplo de alfabetização, é ligar a criança à leitura de mundo, à leitura de imagens, à leitura das palavras, à leitura dos textos, dos livros, que ela se torne um leitor, que ela goste de ler. Aí as estratégias são as mais variadas, as adequadas. Eu trouxe a palavra adequada porque eu quero que vocês se atentem muito que muitas atividades que levam a criança a cansar, essa atividade que é de repetição, ou, por exemplo, ficar lá numa cópia, não é adequada. Fazer cópia não ensina a ler, nem a escrever. Ela tem que pensar sobre a leitura e sobre a escrita. As estratégias adequadas são as que levam a pensar. São as atividades que vão fazer com que a criança, enfim, abra aquela porta de aprendizagem que você quer descobrir onde está. Nós falamos aqui nas outras condições todas e agora, como nós estamos na última, eu considero que você já tem superado todas essas condições para executar uma atividade adequada para a criança. Você tem principalmente o autocontrole afetivo, você tem um material de apoio, você tem um ambiente alfabetizador em casa e você vai fazer intervenções. Certo ou errado, você vai intervir, mediar o aprendizado da criança. Mais uma coisa dentro desta dica de estratégias. Vamos ficar atento que eu não estou preocupada aqui de formar professores. Vocês não são professores, vocês são pessoas comuns que amam crianças, que amam seu filho e que quer ver ele aprendendo de fato.
Muitas mães que estão preocupadas que a criança está lá no segundo ano e não está lendo, terceiro ano e não está lendo, não está escrevendo, não está entendendo o que está acontecendo com ela, muitas vezes está com a estratégia inadequada. O que eu pretendo, então, não é formar professor, é formar pessoas atentas ao desenvolvimento do seu filho dentro de casa, atentas a um processo que é a alfabetização, atentas e conseguirão criar nessa criança motivação para a aprendizagem. E você consegue, porque a porta está lá e a chave está com você. Eu te ajudo, conte com o meu canal, que essa chave eu tenho como te dar para melhorar, aperfeiçoar o seu olhar e conseguir avançar com a criança. Fechamos! Terminamos as condições básicas para a alfabetização. Agora basta pôr em prática. Vamos ver aí e comentem comigo também para a gente saber o que você faz, qual a dificuldade, se você concorda com essas condições como sendo básicas. E tem muitas outras. Aqui eu fiz uma seleção, mas as que você por acaso lembre e acha tão necessário, coloque aqui para a gente complementar num outro vídeo, eu trago a sua opinião, porque essas condições de aprendizagem muitas vezes ocorrem com uma pessoa ou com outra e difere, cada ser humano aprende de um jeito, cada criança, cada pai é de um jeito. Portanto, só mesmo a relação entre vocês é que vai proporcionar essa aprendizagem. Uma relação de empatia, uma relação de persistência e principalmente de amor em ver o progresso na criança.